Malta, de repente estamos em abril, não é? Tive aí um mês a ignorar a existência deste podcast e entretanto já é primavera, os dias já estão enormes, estamos no quarto mês do ano e eu ainda há pouco achava que estávamos em fevereiro. E quase que já é a altura de submeter IRS, portanto, já. É assim que estamos deste lado. Senti que tinha que vir dar um update da minha vida, até porque este fim de semana que passou foi muito intenso, como sabem, foi a Páscoa, e eu tive que ir à missa. E epá, isso é bem intenso, porque nunca vou, mas na Páscoa tenho que ir. Na Páscoa e no Natal, normalmente a missa do Galo não falha. E pronto, então tinha que vos dizer o que é que aconteceu lá na Bélgica, não é? Para aqueles de vós que não vivem debaixo de uma pedra, já se aperceberam que fui lá visitar um amigo do curso que lá vive, mais outros dois que foram lá ter. E portanto, no fim de semana ficámos em Bruxelas, mas também fomos visitar Gante. E aquilo que tenho a dizer em relação a Bruxelas é que é uma cidade que não foi, assim, das melhores cidades que visitei, mas aconselho na mesma, porque aprendem muito no Parlamento. Que nós fomos lá e gostei bastante, por acaso, aquilo é muito interativo. E no final tem lá um piano, tipo daqueles, tipo, como há nos hotéis chiques, estão a ver? E então, como sabem, que eu já tinha referido no último episódio, comprei um piano e tenho praticado todos os dias desde então e já sei tocar uma música clássica completa. Como tal, não resisti e quando vi lá o piano no Parlamento, toquei em frente a toda a gente. E no fim as pessoas deixaram moedinhas que eu fui gastar em jola. Por isso, já, foi isso que aconteceu. E eu vou-vos mostrar a música que toquei, que é tipo a música clássica, bué conhecida, de certeza que vocês já ouviram. E eu espero não me enganar agora quando tocar, não é? Vamos lá. Vou só aqui conectar o piano. Ok, vamos lá. Pronto, malta, gostaram? Pô, é da fixe, não é? Imaginem, toquei isto no Parlamento e a malta deixou moedas. Imaginem o que seria se tivesse mesmo tocado. Ganda Beethoven. Tinha ficado mesmo rica, já nem voltava para o PhD, já tinha desistido. Mas, já, não foi o que aconteceu. Decidi tocar esta música clássica e não outra e, como tal, amanhã tenho que ir trabalhar. O acordo que tenho é o mesmo contrato de trabalho que assinei há 1 ano e meio e tenho outro ano e meio para fazer. Que me lixo. Pronto, voltando à viagem. Portanto, Bruxelas foi basicamente tocar piano no Parlamento. Entretanto, no sábado, fomos a Gante, que é uma cidade mais a norte e mais a oeste, super medieval. Imaginem, nós fomos de comboio, bué da rápido, não é? Porque estamos a falar de um país onde os comboios funcionam. Depois apanhámos um metrinho, mas lá mesmo no centro da cidade, tem cavalos que podem alugar. Imaginem. Porque aquilo é medieval, estão a perceber? Que é para mimetizar como é que era antigamente. E apesar de eu não querer maltratar animais e, inclusivamente, não andar a comer assim quase carne nenhuma, epá, eu vi aquilo e era uma experiência, estão a ver? Além disso, cavalos é o único animal do qual eu ainda tenho medo, porque quando era pequena jogava um jogo que era os Sims dos cavalos. E então andámos todos a cavalo. Tipo, cada um num cavalo. Foram 5 cavalos, um total de 5 cavalos maltratados nesta situação. Maltratados, isto é, a carregar com o nosso peso. Ninguém os maltratou, até fiz festinhas e tudo. Pronto, então andámos lá a galope no meio da cidade. Mas entretanto, tínhamos marcado um passeio de barco lá pelo rio. Daqueles com guia, não é? Para nos apresentarem a cidadezinha, tudo. A história. Então tivemos que estacionar os cavalos ao pé do rio. E foi bem da mal, porque estava a chover. Tipo, os animais ficaram ali, em vez de estarem no seu estábulo, estiveram ali à chuva. E nós não, porque o barco era tapado. Pronto, vamos fazer o passeio de barco. E tipo, estava a correr tudo bem da bem. Mas do nada começou mesmo um dilúvio do cacete. Começou a entrar água no barco por todos os lados. Vocês não estão bem a ver, tipo, eu nem sei como é que estou aqui a gravar este podcast. Apanhei um susto.
E depois, imaginem, como o rio era tão pequeno e não sei o quê, as pessoas até se podiam tirar a água, só que estava tudo com medo de estragar os telemóveis. E então, cada pessoa pegou no seu copinho de cerveja, porque estávamos a beber cerveja no barco, e começaram a atirar água para fora do barco para ver se aquilo não se afundava. Malta, tipo, what the fuck? Já viram este mundo fake? Não é de fake news, é de falsidades que as pessoas preferem salvar o telemóvel do que a própria vida. Pronto, e foi muito traumático. E eu, na verdade, queria-me atirar ao mar, só que depois estava com medo de ser a única molhadona a ir para cima de um cavalo, estão a ver? E então, tive que imitar os outros, imitei só. Aquilo não estava a fazer sentido, mas imitei os outros. Só que houve um problema, é que tipo, aquilo a tradição no barco era vocês beberam cerveja de um copo especial. E tinham que dar o sapato como garantia. Porque imaginem, se partissem o copo, tinham que pagar dinheiro, tipo quase 100 euros. Pronto, então as pessoas puseram-se a usar aqueles copos megalómanos, né? Para tirar a água do barco. E a cena é que o meu partiu-se. E eu nem ia dar 100 euros para porra de um copo partido. Então deixei lá o sapato. Então de repente tinha os sapatos molhados, porque pronto, né? O barco estava com água no fundo e os pés estavam todos molhados. Parti um copo e saí do barco, de pé molhado, para cima de um cavalo molhado, a andar para visitar o resto da cidade. Foi uma experiência, eu não recomendo. Portanto, se forem a Gante, não andem de barco, nem andem a cavalo, não façam isso, ok? E nem bebam cerveja, nem metam os sapatos como garantia, porque às tantas têm que voltar descalços para Bruxelas, e é uma grande chatice. Entretanto, à chegada à estação de comboios, tínhamos um total de 60 segundos para apanhar o comboio, corremos todos que nem uns loucos, e como é óbvio conseguimos, malta. Como é óbvio apanhámos o comboio e ainda ficámos à espera, porque fomos bué deficientes. Chegando a Bruxelas, fomos a um café, não é? Queríamos ir ao café belga, mas aquilo estava cheio, então fomos a outro café, que era de portugueses, que foi bem fixe, tipo. A malta de repente está na Bélgica a provar a cerveja típica de lá que se chama Superboc. E outros sacres, pronto, é o que divide populações. Pronto, e então estávamos lá, e de repente o gajo do bar veio-nos falar de política, e ficámos a saber que a malta ali naquele café, aquilo era tipo familiar, não é? A malta votou e nem sequer foi no Chega, foi no ERCT. Não só esses, mas todos os que estavam na nossa mesa, incluindo eu. Eu nem sabia, mas votei no ERCT. Estão a ver? Eu enganei-me, nem foi no ADN, foi no ERCT. Tipo, imagina, espero que agora nas europeias não me engane. Já agora, para quem não sabe, as eleições vão ser dia 9 de junho. 8 e 9 de junho, votem. Com responsabilidade, não votem no ERCT como eu. Pronto, e entretanto, o que é que aconteceu assim mais lá na Bélgica? Na Bélgica não aconteceu assim mais nada. Depois fomos então para o aeroporto para vir embora, que já agora o aeroporto é na ponta do carai, chama-se mesmo CRL, o aeroporto, porque fica no cu de Judas. E aconteceu uma cena bem bizarra na segurança, que foi tipo, imaginem, vocês estão lá na fila, né? E não sei quanto a vocês, não sei se são songas mongas que atrasam os outros, mas eu, antes de chegar a minha vez, começo logo a tirar os líquidos da mochila e, tirar o relógio, pôr o telemóvel de lado e essas coisas, para chegar lá e sair a andar. Mas pronto, isso acontece, só que vocês depois têm que andar um bocadinho ao lado do tabuleiro até poderem ir passar no detector de pessoas, detector de problemas em pessoas, não é? E então, quando eu estava a andar esse bocadinho ao lado do meu tabuleiro, olho em frente e na outra fila estava um gajo, tipo, a pôr desodorizante em tudo. E quando eu digo em tudo, foi nele, foi em tudo o que ele tinha dentro do trolley, foi no amigo que estava ao lado. Entretanto, começou a mandar desodorizante para as outras pessoas ao lado dele. Às tantas ele estava a pôr desodorizante em mim, estão a ver? Porque a distância não era assim tão grande. Porquê? Porque não deixaram passar o spray. Tipo, disseram que o spray não podia passar na segurança. Então o gajo foi tipo, fui gastar 3 euros neste desodorizante da Nivea e agora vou gastá-lo todo, porque isto não é assim. E então, basicamente, cheguei a Bordeaux a cheirar a homem. Foi o que aconteceu. E a cavalo, porque não tomei banho depois de Gante. Entretanto, no avião, puseram-me na fila de emergência. Não sei o que é que viram em mim. Tipo, uma pessoa bué da forte e alta e tal, não é? Meteram-me na fila de emergência. Para o caso de problemas, era eu que estava ali. O que é que acontece? Caíram as máscaras de oxigénio durante o avião, durante o voo para cá. É assim, malta. Esta viagem, imaginem, eu não recomendo todo irem à Bélgica. Estão a ver? Fiquem só em casa. Porque estava bué de turbulência lá a sair. Foi tipo, pouco tempo depois do avião. Imaginem, o avião descolou, estava tudo a tremer, que eu parecia que ia cair a qualquer momento.
Depois, quando finalmente estabilizou, tipo, estava imensa turbulência e do nada as máscaras de oxigênio caíram. Pá, estava tudo bem, né? Aquilo às vezes cai só. Tipo, o avião estava um bocado partido e caiu. Na verdade, ao meu lado, eu parecia que ia com o vidro aberto, estão a ver. Ouvia-se pôr a rua. Não sei, foi estranho, foi muito estranho. Mas pronto, cheguei viva. Já sequei os sapatos, já sequei os pés. Já tomei banho, já nascer a cavalo, nem a homem. E pronto, e agora estou aqui em casa, bué da bem, estão a ver? E tenho aqui apontado também para vos dizer que a semana anterior, antes de ir lá para Bruxelas, já tive que pagar as minhas férias. Não sei se já tinha referido, mas em maio vou fazer aí um cruzeiro no mar Mediterrâneo. E já tive que pagar, portanto já estou ultra pobre. E hoje vi que eles anunciaram que as cabines vão ser... As cabines não, como é que se chama? Os quartos vão ser Gravity Zero. Tipo, não vão ter gravidade. Estão a ver? Ou seja, eu não vou dormir numa cama. Ou seja, vou dormir numa cama, mas é numa cama que está no teto em vez de estar no chão. Estão a ver? Bué da fixe. Estou desejosa de chegar lá e ter essa experiência para ver como é que vai ser. E, entretanto, também disseram que, como eu paguei bué da cedo, não vai ser só o mar Mediterrâneo, tipo, só para mim, vão de lancha pôr-me ao mar Adriático, que é para visitar ali um bocado da Croácia. E é isso, malta. Feliz dia 1 de Abril. Até para a semana.